Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao 26º dia dos 31 dias de horror, o segmento da minha experiência nas aventuras fantásticas, no qual entre os dias 1 de outubro até o dia 31 eu irei apresentar aqui todos os dias um livro-jogo de terror diferente. Ontem falamos de um livro-jogo Lovecraftiano e eu expliquei o porquê de eu ter trazido um bocadinho mais cedo na lista, em vez de ser no dia 30 como ele estava planeado. Mas o livro-jogo de hoje estava realmente planeado para este dia. E é um livro-jogo também ele Lovecraftiano, mas já dentro do padrão normal dos livros-jogos Lovecraftianos e também dos jogos de tabuleiro que têm esse mesmo subgénero de terror. E o livro que eu trago hoje é The Darkness Over Arkham, do autor Jonathan Green, que vocês devem se lembrar, não é? O autor que trouxe livros como Dracula Curse of the Vampire, Alice's Nightmare in Wonderland e Howl of the Werewolf. Tudo livros que eu trouxe neste segmento. Este é um livro da Arkham Horror, ou seja, isto passa-se no universo da Arkham Horror. Para quem não sabe, é uma linha de jogos, mais propriamente jogos de tabuleiro. Existe mesmo os jogos de tabuleiro Arkham Horror e inclusivamente existe o Arkham Horror The Card Game, que é um jogo de cartas, um living card game, portanto é um jogo que vai sendo... basicamente é um jogo de cartas ao qual nós podemos indo construindo o nosso deck à medida que forem surgindo as expansões, e depois cada expansão tem campanhas diferentes e depois nós podemos utilizar essas cartas não só em expansões mais recentes como também nas expansões mais antigas. Portanto, é um card game que vai evoluindo ao longo do tempo. Eu posso dizer que eu tenho esse card game, mas só tenho o jogo base, só tenho um elementozinho disso, porque as expansões são muitas já neste momento e acaba por ser um hobby muito dispendioso. Portanto, The Darkness Over Arkham, de Jonathan Green. Do que é que este livro se trata? Nós somos... eu não digo que nós sejamos exatamente um investigador. Isso é uma das profissões que nós podemos ter. E eu se calhar posso começar aqui pelas personagens, em vez de começar aqui pela história, ou pela mecânica. Isto porquê? Porque enquanto muitos livros-jogos nos dão a possibilidade de criar a nossa personagem ou pegar numa personagem já pré-estabelecida, aqui nós não temos a sorte da criação das personagens. Nós temos três personagens que nos são apresentadas e nós temos que jogar com uma delas. E então essas personagens são aqui a Agnes Baker, que é uma waitress, uma empregada. Temos Nathaniel Cho, que é um boxer. E depois temos Rex Murphy, que é um repórter, que é o mais próximo que temos de um investigador. E nós escolhemos essa personagem, e como vocês podem ver, a personagem já vem com uma série de pontuações estabelecidas. Essas pontuações são Willpower, Intellect, Combat, Health e Sanity. Health é a vida, portanto a vida não pode chegar a zero, obviamente. E depois nós temos um starting item, ou seja, um item que a nossa personagem começa e que pode nos ajudar ao longo da investigação, dependendo das escolhas que nós fizermos, não é? Porque podemos fazer uma escolha, se nós formos o Rex Murphy, podemos fazer alguma escolha mais para a frente em que nos pergunta se nós temos um objeto do Nathaniel, por exemplo. Portanto, a maravilha dos livros-jogos é isso, é que nós podemos ter uma personagem, mas depois pedir alguma coisa de outra personagem, dependendo das nossas escolhas e de como nós conduzimos a própria história. E depois nós temos habilidades, não é? A Major Ability, até posso mostrar aqui, do Rex Murphy. Nós temos a habilidade principal do Rex Murphy, que é o repórter. Temos outras habilidades, neste caso aqui no Rex Murphy é o Seeker, e depois nós temos as habilidades atuam como as nossas forças, e depois nós temos aqui Major Weaknesses, que são as nossas fraquezas, e depois também temos uma secção que são
outras fraquezas. A fraqueza maior já é estabelecida aqui, portanto, isto implica uma espécie de penalidade que a nossa personagem já sofre na aventura. Portanto, aqui neste caso, a Rex Curse. Rex's Curse, basicamente, o que acontece é que se nós rolarmos um duplo quando testarmos o nosso intelecto ou a nossa força de vontade, o intelecto e o willpower, respectivamente, se nos sair um duplo 6, nós tratamos o resultado de ambos os dados como se fosse 1. Portanto, é quase como um falhanço absoluto. E depois outra weakness é Cursed, que não tem explicação, mas pode trazer alguma consequência se o texto nos perguntar se tivermos essa fraqueza. E pronto, e muito basicamente é isto. Este livro é um livro bastante simples, mas ao mesmo tempo difícil. E não seria de outra forma se não fosse Jonathan Green a escrevê-lo. Jonathan Green é muito desafiante nos livros-jogos que escreve e ele aqui incorpora muito bem os elementos Lovecraftianos do Arkham Horror e apresenta-nos aqui uma investigação muito intrigante. Aqui, basicamente, a história é que um professor conceituado é encontrado morto no seu gabinete e nós temos que investigar portanto, os cultos, não é, que estão à volta, que podem ser responsáveis pela morte dele, uh, ou também investigar aquilo que ele estava a estudar. Portanto, pode ser daquelas situações tipo Call of Cthulhu, na própria história, em que o tio do protagonista investigou demasiado aqueles cultos, não é? O culto de Cthulhu, e acabou por ser morto por isso. E aqui é exatamente a mesma coisa. Nós podemos encontrar um professor morto, ou o professor pode ser encontrado por outras pessoas, mais propriamente pela polícia. E depois a nossa investigação é muito em redor das pistas que nós encontrarmos quando nós vamos para a universidade ou vamos para outros lados. Portanto, nós somos basicamente um investigador, embora a nossa profissão não seja exatamente essa, mas o nosso trabalho é mesmo de desvendar estes mistérios à volta de Arkham. Mas não é um livro muito fácil, eu posso dizer, porque eu joguei este livro 2 vezes, não cheguei ao fim em nenhuma delas e eu perdi exatamente na mesma situação. Porque este livro, eu posso dizer, este livro tem 300 referências, o que pode parecer pouco, mas não é. Tem muita variedade de escolhas e muita variedade de possibilidades para nós chegarmos a determinados pontos na história. O momento em que eu parei, ou melhor, o momento em que eu perdi, foi uma altura em que o livro utilizou uma técnica anti-batota para eu saber onde é que eu deveria ir a seguir. E como um bom detetive, não é? É necessário nós estarmos atentos aos mais pequenos detalhes e a toda e qualquer informação que nos pode ajudar a dar o passo seguinte na investigação. Eu posso dizer que eu fiz caminhos diferentes. Da segunda vez eu encontrei o professor morto, da primeira vez não. Da primeira vez eu não encontrei o professor morto, mas eu fui para perto do local do crime e como eu tinha uma arma, a polícia prendeu-me. E da segunda vez, como eu encontrei o professor morto, eu fui automaticamente descoberto e fui preso à mesma. Portanto, acabei por ir quase no mesmo caminho. Quase, quase. Acabou, caminhos diferentes convergiram no mesmo local. Mas depois, mais à frente, é-me dito para eu converter um determinado nome em números para poder fazer o resto, não é? Para dar o passo seguinte na investigação. E o que acontece é que eu não sabia qual seria o passo seguinte na investigação. Eu não encontrei pistas suficientes para poder continuar essa investigação. E isso frustrou-me imenso porque eu tentei caminhos diferentes, tentei um outro caminho
e não consegui encontrar nenhuma pista que me fizesse avançar na investigação. Portanto, não é um livro fácil, é um livro muito desafiante, mas a própria escrita do Jonathan Green é muito envolvente. E se há coisa que eu tenho pena que este livro não tenha, é ilustrações. Este livro não tem ilustrações. Eu sei que mostrei aqui ilustrações dos investigadores, não é? Das personagens, mas ao longo do livro não existe qualquer tipo de ilustração. Portanto, é tudo, é tudo a cargo da nossa imaginação. Eu posso mostrar aqui mais algumas coisas. Aqui o investigador, nós temos aqui uma folha limpa. Não quer dizer que nós possamos criar a nossa personagem. Infelizmente não dá para fazer, porque não existem regras para a geração de atributos. Portanto, não existe uma forma de nós gerarmos aleatoriamente um willpower ou um intellect ou um combat. Não. Nós temos que escolher aqueles personagens e ficamos com aqueles atributos inicialmente. No entanto, existem formas de aumentar esses atributos e quaisquer oportunidades que nós tenhamos para o fazer, nós temos realmente que o fazer. Existem aqui mais algumas pontuações que nós temos que ter em conta. E essas pontuações são sanidade, neste caso Sanity, Resources, Clues e Doom. A sanidade atua basicamente como a nossa saúde mental, obviamente, portanto é algo que é muito comum neste género de livros. Nós tivemos, no dia de ontem, nós tivemos a Cordura no livro do Advanced Choose Cthulhu. Aqui nós temos a sanidade, que é uma pontuação já mais comum. Doom é uma pontuação à qual durante a minha investigação eu não tive acesso, mas muito basicamente o que as regras dizem é que a pontuação de Doom não pode aumentar. Isto significa que quando a pontuação aumenta, isto significa que a cidade de Arkham está a ceder a estes terrores cósmicos e coisas caóticas podem acontecer com mais frequência ou algo catastrófico pode acontecer a qualquer momento. Portanto, não é de todo o nosso interesse subir a pontuação de Doom, da mesma forma como também não é do nosso interesse que deixa a pontuação de Sanity. Clues e resources atuam quase da mesma maneira. Clues têm a ver com as pistas, não é? Sempre que nós encontrarmos alguma pista ou alguma informação que nos possa ajudar, nós somamos um ponto de clue. Resources têm a ver com objetos que nós encontremos, certos itens, algo que pode ser útil, também somamos pontuações. E o que acontece é que nós podemos utilizar essas pontuações e podemos descontar essas pontuações na resolução de certos problemas. Por exemplo, se nós encontrarmos um puzzle, não é? Se nós encontrarmos um quebra-cabeças, nós podemos descontar um ponto de clue para que o texto nos dê uma pista sobre como devemos resolver esse quebra-cabeças. Eu posso dizer que eu cheguei a fazer isso várias vezes, mas não é como se o texto fosse muito ajudasse muito na resolução desses enigmas ou desses quebra-cabeças. Apenas dá-nos uma ideia menos vaga, mas mesmo assim nós temos realmente que pensar bem em como resolver aquele quebra-cabeças. Eu posso dar aqui um exemplo. Eu passei muito tempo a tentar decifrar isto. Não foi fácil, mas isto é um código que tem a sua lógica. E embora exista aqui uma explicação de como o código, e eu não vou dar essa explicação, ok? Tentem chegar lá, não é fácil, mas percebendo a lógica, depois acabam por perceber como é que devem desvendar este código, como é que devem resolver este código. Mas primeiro que eu conseguisse perceber a lógica, já foi complicado, mas mesmo a partir do momento em que eu consegui perceber a lógica de como resolver este quebra-cabeça, como decifrar este enigma, não é? Como decifrar este código, ainda tive que demorar um bom bocado para conseguir
decifrar a mensagem toda. Portanto, Jonathan Green é muito implacável no que toca à elaboração dos quebra-cabeças e no desafio da própria aventura. O que é que eu posso dizer mais? Nós temos também a possibilidade de reunir itens, as habilidades e as fraquezas muitas vezes podem nos ajudar ou prejudicar respectivamente, portanto, vamos imaginar aqui que Rex Murphy tem uma weakness, tem uma fraqueza que é o Cursed. Se o texto nos pergunta se temos essa fraqueza, então aí vamos ter que levar com alguma consequência. Portanto, temos que saber jogar bem com as escolhas que nós fazemos, porque existem certas características das personagens que nós não conseguimos remover. Estas habilidades ou estas fraquezas não conseguimos removê-las tão facilmente. Eu não sei se, por exemplo, na questão desta personagem, do Rex Murphy, eu não tenho a certeza se conseguimos remover a maldição, essa parte essa fraqueza. Portanto, temos que ter sempre muito cuidado, temos que ter atenção às escolhas, temos que ter atenção às pistas, porque Jonathan Green já é muito complicado. Já é um autor muito difícil quando se trata de terror, e então quando se trata de um subgénero tão caótico e tão imprevisível como é uh, este lore Lovecraftiano, acaba por se tornar quase uma aventura muito frustrante. Portanto, mas atenção, é frustrante, mas não é menos interessante. E eu recomendo vivamente, para quem gosta de Lovecraft, para quem gosta de Call of Cthulhu, Shadow over Innsmouth, outras histórias mais deste terror cósmico, The Darkness over Arkham é um excelente livro. Não diria o melhor livro para começar, mas a sua dimensão também não dá uma aventura assim muito longa, não dá uma aventura muito enfadonha. E embora não exista um sistema de combate, embora combat seja uma característica, seja uma pontuação, não existe um sistema de combate, mas existe sempre um sistema de check, no qual nós lançamos dados e comparamos o resultado às pontuações que estão a ser testadas. Portanto, quando existe um combate, não existem pontuações específicas, não existe estratégia nem nada do género, é mesmo só um check de combate. E o mesmo acontece com o willpower, com o intellect e por aí fora. Portanto, é muito nesse sentido, porque este é um livro mais de investigação e menos de aventura, ou uma aventura de capa e espada. Isso é ao contrário do que acontece, por exemplo, no livro anterior, no livro de ontem, que tem realmente um sistema de combate. Ok? Portanto, Shadow over Arkham é um livro que tem uma dificuldade muito intermédia no que toca ou melhor, não é a dificuldade que é intermédia. As regras e a mecânica de jogo estão num nível intermédio. A dificuldade de navegação do próprio livro, aí sim é que já é um bocadinho mais avançada. Mas não é um livro menos interessante, e Jonathan Green escreve muito, muito bem. E este foi então o 26º dia dos 31 dias de horror. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem no gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões. Digam de vossa justiça o que é que têm achado destes 31 dias de horror. Se estão a gostar deste formato, se preferiam que eu fizesse as coisas de uma maneira diferente, deem a vossa opinião em relação a esta iniciativa, porque está a ser algo que eu estou a gostar imenso de fazer e está-me a dar muitas ideias para vídeos futuros, para iniciativas futuras. Portanto, quando eu terminar no último dia, no dia 31, eu tenho algumas novidades barra planos a partilhar em relação ao futuro deste canal. Portanto, fiquem atentos ao dia 31. Mas pronto, isso fica para esse vídeo, para o último dia deste segmento, exato, para o último vídeo deste segmento. Portanto, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, cliquem no sino para continuar a receber notificações de mais vídeos que eu irei lançar, entretanto, no futuro. E eu espero muito sinceramente contar com a vossa presença
no vídeo de amanhã. Até à próxima.